Começou em Mato Grosso desde o último dia 15 o vazio sanitário da soja. Durante o período, é proibida a presença de plantas vivas de soja nas lavouras e também o cultivo da cultura. Neste ano, o vazio sanitário se estende até o dia 15 de setembro. O vazio sanitário da soja, ele iniciou no dia 15 de junho de 2016 e ele finalizará em 15 de setembro de 2016. A proibição é uma medida fitossanitária para prevenção e controle da ferrugem asiática, doença que atinge a lavoura de soja e é disseminada a partir de plantas vivas, servindo de ponte verde entre uma safra e outra. Os produtores que não respeitarem o período poderão ser autuados e posteriormente multados. O vazio sanitário ele tem por objetivo eliminar que as propriedades, os produtores em geral, os produtores de soja, eliminem todas as plantas vivas de soja que há nas propriedades durante esse período, né? A ferrugem asiática, que é uma das principais, uma das doenças mais devastadoras da soja, o fungo da ferrugem asiática, ela precisa de uma ponte viva, ela precisa de plantas vivas de soja para permanecer viável de uma safra a outra, né? Esse período entre safra é preciso ter plantas vivas de soja. Então, vazio sanitário, as propriedades devem eliminar as plantas vivas de soja, quebrando essa ponte e eliminando os inóculos da doença, né? Diminuindo o potencial de pressão dessa doença no início da próxima safra, né? Durante esse período, as propriedades elas já devem ter eliminado todas as plantas vivas de soja, tanto das propriedades como nos seus domínios, em áreas onde há estradas vicinais. Todos esses locais devem ser monitorados pelos produtores e as plantas vivas devem ser eliminadas agora durante esse período. A multa para quem descumprir a medida é de 30 UPFs, unidade padrão fiscal, mais 2 UPFs para cada hectare com soja guaxa. Durante esse período, o INDEA irá fiscalizar todas as propriedades rurais de forma aleatória, né? E caso seja encontrado, o produtor será notificado e o produtor poderá ser autuado. E mesmo que ele seja autuado, ele também terá que eliminar as plantas vivas de soja, terá que destruir aquele material, independente qual que seja o fim ou se não tem nenhum objetivo para aquelas plantas, ele vai ter que ser autuado. Então que a gente pede para os produtores, para eles estarem fazendo esse monitoramento e evitar esse desgaste, né? Caso seja encontrado plantas vivas de soja, essa área ela é mensurada e é aplicado um auto de infração ao produtor, né? Esse auto de infração ele funciona da seguinte forma: 30 unidades padrão fiscal mais 2 unidades por hectare. Então, se a gente pegar um exemplo hipotético, um talhão de soja que tenha plantas distribuídas, aquela tiguera, uma planta que germinou, que por fim, uma área mais baixa, mais fria, tenha uma área com 100 hectares em que há plantas distribuídas ao longo desses 100 hectares. Então, o produtor ele irá pagar as 30 unidades padrão fiscal mais 200 unidades padrão fiscal. Um exemplo hipotético esse, né? Então, ele pagará ele será autuado em 230 unidades padrão fiscal. Então, é um valor expressivo, né? Que pode ser evitado esse fator através desse monitoramento via produtor rural. O agrônomo do INDEA, Cleube Pereira, ainda orientou aos produtores quanto ao prazo para não serem autuados e notificados. A orientação do INDEA é que os produtores monitorem rotineiramente suas propriedades rurais, né? Aquelas áreas de pousio, onde ele fez um milheto para cobertura. Entre dentro dessas áreas, olhem, que observem se há plantas vivas de soja. Se foi encontrado esse material, dê um jeito de destruir, seja da forma química, da forma mecânica, a forma que for, destrua essas plantas vivas de soja. Hoje, Laiane, é um consenso entre os especialistas da área, os produtores em geral, que se não houvesse essa fiscalização do INDEA, não fosse estabelecido esse calendário de vazio sanitário, hoje o cultivo de soja seria inviável no estado de Mato Grosso devido à pressão da ferrugem asiática. Então a nossa orientação é essa. Geralmente em safras posterior à safra que teve pouca pressão da ferrugem asiática,
nos vazios sanitários subsequentes, geralmente o produtor ele é um pouco mais relapso com esse monitoramento. Talvez ele não se atente tanto. Aí a pressão do vazio da ferrugem asiática já na outra safra já é mais severa. Então a gente orienta isso daí, o monitoramento. A fiscalização, o INDEA irá fiscalizar todas as propriedades. Essa é a função do INDEA. E a função do produtor é monitorar. Aonde ele acha que não há mais plantas vivas de soja, dá uma monitorada lá que ele poderá encontrar alguma coisa. De acordo com dados do Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso, o INDEA, no último ano, 5.306 propriedades foram vistoriadas. Deste total, foram expedidos 127 autos de infração e emitidos 440 notificações informando quanto à obrigatoriedade da destruição da planta em caso de germinação voluntária.